Queridos irmãos e irmãs, queridíssimo Padre Fabrício, queridíssimo Padre Reginaldo, como é bom, enquanto sacerdotes, estarmos com o povo de Deus a celebrar o início desta Semana Santa, do ano jubilar da esperança. Amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, vocês que nos acompanham pela televisão, escutem-me. Paradoxalmente, e parece estranho, mas é lindo demais, que a liturgia da igreja inicia esta semana apresentando-nos, na mesma cerimônia, duas realidades antagônicas. Observem, compreendam porque a igreja faz uso dessa metodologia para a compreensão dos fiéis, do sentido do que hoje se inicia em toda a igreja. Começa como? Com júbilo, festa, a bênção dos ramos, a proclamação do Evangelho que nos narra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. A igreja nos convida a celebrar este acontecimento, a trazermos para o agora, para perto de nós, o que os evangelhos narram. O Senhor entra em Jerusalém e é aclamado pelas multidões. Quem o aclamava? O povo simples que viera das aldeias, porque as autoridades, os sumos sacerdotes, os escribas e os doutores da lei, raivosos, assistiam tudo aquilo. Escute-me, a inveja faz essas coisas. Chego a dizer, numa reunião de emergência do seu conselho, o Sinédrio, o que haveríamos de fazer? As multidões seguem este homem. Ele tem feito sinais. Eles sabiam o que Jesus fazia no meio do povo. Ele ressuscitou mortos, abriu os olhos aos cegos, curou os leprosos, anuncia um reino que é contrário à Torá, à nossa lei de Moisés. É preciso que demos um basta nisso. Mas, quando a multidão grita, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, e alguns fariseus dizem, Senhor, repreende teus discípulos, porque estão te chamando de rei, de Messias. A palavra de Jesus faz você entender por que nós celebramos a procissão de ramos com tanta alegria. Ele diz, em verdade vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão, porque eu sou. O único momento da vida de Jesus que ele se nos apresenta como ele é. Ego sum. Eu sou o Pai no meio de vós. Eu vim para vos salvar. Se ficais calados, as pedras falarão essa verdade. É o primeiro momento da liturgia. O primeiro momento, início da Semana Santa. Júbilo, alegria. E como nós devemos ter consciência de que
Começamos com a procissão dizendo: Hosana Rei, Tu és o Senhor. E diferente daquela multidão, escutem-me, que gritava porque queria um rei terreno, que se opusesse a Roma, nós dizemos: Rei, Rei, Tu és o Senhor do céu e da terra. Tu és o nosso Salvador. Nós te amamos, Jesus. E por isso, nessa semana, mergulhamos no mistério da Tua paixão. Meditamos, admirados, a Tua morte. Explodimos de alegria para dizer ao mundo que Tu vives, ressuscitaste dentre os mortos. Esta é a dinâmica, a proposta da Semana Santa. Mas eu volto ao início da pregação. Duas realidades que se conjugam, se aproximam. Escute bem, a exaltação, a proclamação do reino de Deus no meio de nós, de Jesus como Senhor do tempo e da história. A primeira leitura fala disso no profeta Isaías. Essa profecia, esse texto foi escrito quase 800 anos antes da vinda de Jesus. E como é preciso, né? O Senhor deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer ao mundo palavras de conforto. Possa confortar as pessoas abatidas. Possa despertar de manhã e até à noite, proclamar as maravilhas do meu Senhor. O Senhor abriu meus ouvidos, como gostaria que no início dessa Semana Santa, nossos ouvidos fossem abertos pelo Espírito. Ontem fez 8 dias que 2 surdos aqui, lá na fonte da misericórdia, tiraram os aparelhos e disseram: eu estou ouvindo. Foram curados. Mas a maior cura não é essa, física. A maior cura é que os ouvidos se abram para escutar o que Deus fala. Há uma surdez terrível dos que ouvem e não querem ouvir, dos que têm olhos e não querem ver. Deus em meio a nós. Celebremos a sua paixão. Por isso, logo depois da primeira leitura, em que Isaías fala do servo sofredor, ofereci as costas para me baterem, ofereci a minha face para arrancarem-me a barba. Não desviei meu rosto das bofetadas, das cusparadas. O servo sofredor que Isaías anunciava lá no Antigo Testamento, és tu, Jesus, amado meu, Senhor de minha vida, Senhor de tua igreja, Senhor de cada pessoa que em ti crê. Diga comigo, por favor, se quiser. Jesus, eu creio. Eu creio. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Meu Salvador. Meu Salvador. A graça começa por aí. Foi por isso que a gente rezou o Salmo. Vocês se lembram do Salmo 21? Escuta bem como a gente rezou, quase que contemplando a primeira leitura e entendendo por que duas realidades, a glória, a exaltação
E de repente a igreja nos conduz para dizer: aquele que é rei, Senhor, é o mesmo que por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso a gente rezou assim: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? esse salmo que narra a paixão, o Salmo 21, você pode rezá-lo durante essa semana, sempre. Nos introduz no mistério da cruz. Quem é que diz: meu Deus, por que me abandonastes? De fato, ele está abandonado por todos. Quem fala é o homem de dores. Mas, Padre, ele não é Deus? Sim, mas por amor a você, a mim, à humanidade, diz Paulo, se fez o último, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Esse refrão é como um gemido das dores de Jesus, das suas chagas, porque o mesmo Isaías diz, no capítulo 52, nós ouvimos: tão desfigurado estava, que nem mais parecia um ser humano. Mas graças às suas chagas fomos curados. Aí está o segredo. Aí está o que o mundo despreza, mas nós acolhemos como dádiva. E por isso adoramos o crucificado. E dizemos: graças às vossas chagas fomos curados. Fomos libertos do inferno, fomos libertos da morte, somos eternos pelo teu sacrifício redentor, amado Jesus. Não celebre essa semana como sendo uma semana qualquer. Celebre-a no silêncio, na contemplação, na meditação. Isso lhe fará um bem imenso. Talvez você nunca tenha feito. Se recolher, mergulhar no silêncio e adorar teu Deus, nosso Deus. As respostas virão do céu, como chuvas copiosas de bênçãos. Faça a experiência e você verá. Ele, por suas chagas, te consolará nas tuas dores, te libertará de teus desânimos. Ele, com o poder de suas chagas, te libertará dos medos, das depressões, das inseguranças, e te dirá: não temas, eu estou contigo, porque eu venci a morte. Faça assim. É uma forma de aplaudir sem fazer nada. Eu venci a morte. Eu te fiz participante de minha glória. Tu és eterno, porque tu és meu, tu és minha. Chamara. Bendito seja o Senhor. Como não te adorar? Porque tantos são indiferentes ao teu sacrifício. Porque és esquecido, abandonado, continuas sendo esbofeteado por todos. Sexta-feira próxima, no dia da paixão, em muitas cidades desse país, escuta-me, povo de Deus, em muitas cidades, vocês sabem, em plena sexta-feira da paixão, farão carnavais fora de época. Em Gravatar, aqui perto de nós, alguns anos atrás, não foi possível fazer a procissão do Senhor morto, porque tinha 3, 4 grandes trios na praça, e as pessoas, no dia da paixão, eis
o mundo em que vivemos. Mas quem é de Deus sente a alegria de dizer: Tu és meu Deus, meu Salvador. Mergulhará nesse silêncio profundo. Não vai compactuar as coisas do mundo. Vai ter consciência de que não és mais filho das trevas, porque as trevas foram vencidas pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos herdeiros do céu. E o céu não é um lugar delimitado no espaço. Isto seria reduzir a dimensão espiritual à matéria. O céu é a comunhão com aquele que é infinito amor. É como que um mergulho numa felicidade que nunca terá fim. Fomos feitos para isso. E esse céu já começa aqui, agora. Pode começar para você em sua casa agora, porque se você celebra a paixão, se você se converte, se você abandona as obras do pecado, se você se renova pelo Espírito dele que está em meio a nós, você vai desprezar tudo quanto lhe oprime, lhe escraviza: vícios, drogas, bebedeiras, orgias, adultérios, sexualidade desenfreada. Tu serás um homem novo, tu serás uma mulher nova. E dirás, e quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizerem: Padre, quando eu olho para trás, eu me envergonho de minha vida passada. Mas hoje, eu sou, pela graça de Deus, um homem novo. É só querer. E a hora é agora. Porque depois pode não existir mais tempo. Que todo tempo passa. A graça é dada. Não deixe que ela passe em vão na sua vida. Iniciamos dessa maneira jubilosa exaltação do reinado, da realeza de Jesus, e um mergulho na paixão. Por isso, na segunda leitura, Paulo aos Filipenses diz, olha que coisa linda: em Cristo, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus, mas esvaziou-se, tornou-se igual a todos nós. Por isso Deus Pai, Espírito incriado, que nunca terá fim, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Saibam todos quantos me escutam, ao nome de Jesus, dobre-se os joelhos, foi o que ouvimos, nos céus, os querubins, os serafins, a corte celestial, os anjos, espíritos perfeitos, o adoram o homem igual a nós, Jesus. Dobrem-se os joelhos na terra. Quando eu vejo autoridades, cantores famosos, debochando de Jesus, saibam, eu sofro com pena deles. E digo o que ouvimos no Evangelho: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, porque o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que se dobrem também diante desse nome os demônios, os infernos. Saibam que essa é uma verdade. Não quero que você nunca veja isso, mas é em nome de Jesus que Satanás é obrigado a se ajoelhar, porque ele já foi derrotado. E há um poder sobre nós, infinito. Ele é lixo, mas nós temos o poder do crucificado, morto e ressuscitado, Jesus, nossa Páscoa. Vocês estão compreendendo? Celebremos, pois, em santidade esses dias. Celebre em sua casa, em sua paróquia. Venha celebrar conosco nesse santuário. Onde você quiser,
mas celebre como um cristão, como um discípulo, uma discípula apaixonados por Ele, como uma Verônica no meio do povo a enxugar suas chagas, como João ao pé da cruz, junto da Virgem Maria, discípulos que estão com Ele, que não o abandonam, que não o negam, que não tem medo de dizer esse mundo materialista, ateu, esse mundo escravizado pelas ideologias do nada. Vocês não veem? Do tanto faz como tanto fez, de dizer com coragem, não aceitamos, somos de Deus, e em Deus aqui queremos viver, porque queremos o céu. Coragem, os tempos são difíceis, mas quem perseverar até o fim, disse ele, será salvo. Você ouviu? Quem perseverar até o fim será salvo. E decisão é coisa pessoal. Queira perseverar até o fim. Não ceda espaço a esse mundo maldito. Testemunhe Jesus na sua vida. Tenha uma fé íntegra, inabalável, uma esperança firme, mas tenha também um amor fecundo, que não despreze ninguém, sobretudo os doentes, os pobres, os sofredores, mas o respeito aos diferentes não nos permite que nos misturemos com eles, mas rezemos pela salvação deles. Está dando para entender, sim ou não? É, respeitar a todos, mas não podemos abrir mão do que somos. Somos de Deus, somos a sua igreja, queremos o céu. O Evangelho é a narrativa já conhecida da paixão. E concluo esse sermão, mais uma vez querendo dar uma explicação a vocês, porque é linda a liturgia da igreja sempre, e nessa semana ela começa dizendo, exultem, e depois parece que como mãe, abraçando o cada filho, diz, venha ao altar, venha, mergulhe na paixão, deixe-se lavar pelo sangue, pelo precioso sangue do Senhor. Foi por você, por mim, por cada pessoa que vinha a esse mundo, que Ele, sendo Deus, se fez obediente até a morte, morte de cruz. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraçar-me contrito, sou teu Pai, teu Criador, vem abraçar-me contrito, sou teu Pai, teu Criador. Celebre a vitória da vida sobre a morte. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Levantemo-nos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Coisa linda, né? Obrigado. É pela cruz que chegaremos ao céu. Aguente firme. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Não a troque por uma coisa qualquer. Amém?